Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar uma aula sobre avaliação funcional. É uma aula que consiste basicamente em terminologias, em conceitos e alguns testes que vamos mencionar também nessa aula sobre avaliação funcional. Então, primeiro, o conceito de doença, né, que é a condição patológica do corpo, que apresenta um grupo de sinais e sintomas característicos e que estabelecem que a condição é anormal. Em enfermidade é como que o indivíduo expressa, né, a forma de comportamento pessoal que emerge à medida que a realidade de uma doença é internalizada e experimentada por um indivíduo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um conceito de 1948 e ainda hoje se utiliza, que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Mas, de acordo com alguns autores, a saúde ótima possivelmente é inatingível, é utópica, já que a mudança e não a instabilidade é a que predomina na vida. Saúde, então, ela não é um estado estável, né, uma vez que possa ser atingido. Porque a própria compreensão de saúde tem também um alto grau de subjetividade, né? Varia de indivíduo para indivíduo, a determinação histórica, na medida em que indivíduos e sociedades consideram ter mais ou menos saúde, dependendo do momento, do referencial e dos valores que lhes atribuir a essa situação. Ou seja, nenhum ser humano ou população será totalmente saudável ou totalmente doente, pois ao longo de sua existência viverá condições de saúde e doença de acordo com suas potencialidades, suas condições de vida e sua interação com elas. Então, de acordo com o Cicliar, 2007, ele gera esse conceito de saúde que seria reflete, né, o conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, política e cultural. Ou seja, para o autor, saúde ele não representa a mesma coisa para todas as pessoas, pois isso dependerá da época, do lugar e da classe social. A saúde também dependerá de valores individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas, filosóficas. O mesmo, aliás, também pode ser diante das doenças. Aquilo que é considerado doença varia muito. E há quem diga, né, alguns pacientes que digam que possuem determinada doença, determinada condição patológica, e eles acabam referindo que a saúde deles é ótima. Sinais físicos são aquelas mudanças diretamente observáveis ou mensuráveis nos órgãos ou sistemas de um indivíduo. Então, são aqueles que vai categorizar a normalidade ou anormalidade de um indivíduo. Sintomas também são reações de caráter mais subjetivo, experimentada pelo indivíduo, e temos aqui um exemplo. A pressão arterial elevada é um sinal físico, e o sintoma, a tontura, é aquilo que o paciente sente, né? Comprometimento é qualquer perda ou anormalidade de estrutura ou função anatômica, fisiológica ou psicológica. Ou seja, comprometimento é a consequência natural de uma patologia ou doença. Vamos conversar aqui sobre alguns conceitos: limitação funcional, incapacidade. Então, a limitação funcional é o desvio da normalidade no modo como o indivíduo realiza uma atividade, geralmente como resultado de um comprometimento. E nós temos algumas categorias: a física, a mental e a social. A categoria física, ela está relacionada às habilidades sensório-motoras necessárias para o desempenho de atividades diárias usuais. Ou seja, o paciente sair da cama, andar, subir escadas. E essas atividades, elas se dividem em duas, né? Podem ser classificadas em duas. As atividades básicas da vida diária, a BVD, que são as habilidades avançadas que são consideradas imprescindíveis para a vida independente de um indivíduo na comunidade,
E as atividades instrumentais da vida diária, que são as habilidades que incluem uma grande variedade de tarefas e atividades de grande complexidade, como cuidar de negócios pessoais, cozinhar e fazer compras. Então, só ressaltando que as atividades instrumentais da vida diária são atividades de grande complexidade. E as atividades básicas da vida diária são aquelas imprescindíveis para a vida independente de um indivíduo na comunidade. Dentro da análise psicológica, né? Então as habilidades são habilidades sensórias, motoras necessárias para o desempenho de atividades diárias. Aqui está errado esse conceito. Dentro da categoria psicológica, nós temos 3. Mental, que se refere às habilidades intelectuais e cognitivas de um indivíduo, ou seja, são aqueles fatores como iniciativa, atenção, concentração, memória, solução de problemas, o discernimento, e são elementos importantes da função motora, tá? Como já foi dito em aulas passadas, né? A afetiva, que são as habilidades afetivas e estratégias de enfrentamento necessárias para lidar com os fatores desafiadores de cada dia, assim como os eventos mais traumáticos e estressantes que cada pessoa encontra no curso da vida. Tá? Outra habilidade importante. Certo, não, esse conceito aqui está correto. A limitação fisiológica do ponto de vista psicológico são as habilidades sensório-motoras necessárias para o desempenho de atividades diárias usuais. Né? Então, nós temos aqui a mental, a afetiva e a social, que se refere ao desempenho de papéis e deveres sociais. As categorias de papéis e atividades relevantes para a avaliação da função social de um indivíduo inclui atividade social, participação em atividades recreativas, convivência em grupos em locais similares, e todas essas atividades, né, ligar para amigos e tudo. Então, conceituando também a incapacidade, ela é a impossibilidade de desempenhar papéis sociais típicos de adultos independentes, com respeito à idade, ao sexo, e a fatores culturais e sociais. Certo? Então, e a deficiência já é a desvantagem social de um indivíduo devido ao comprometimento, limitação ou incapacidade. Só que, depois de ser feita uma revisão da Classificação Internacional de Comprometimentos, Incapacidade e Deficiência em 1998, esse termo comprometimento, ele continua sendo utilizado, mas esses dois, a incapacidade e a deficiência, estão sendo abandonados em favor de outros termos, como a limitação das atividades e restrição na participação, respectivamente. Quais os objetivos da avaliação funcional? Então, estabelecer objetivos orientados para a função e os resultados almejados da intervenção, servir como indicadores das habilidades iniciais do paciente e da progressão em direção a níveis funcionais mais complexos, critérios para decisões sobre recolocação do paciente, manifestações do grau de segurança de indivíduo para realizar uma tarefa em particular e o risco de lesão com a execução continuada dessa tarefa. E também funciona como evidência sobre a eficiência de uma intervenção específica, médica, cirúrgica, reabilitadora na função. Então, todos esses objetivos, né, estão relacionados à avaliação funcional. As avaliações, elas são baseadas também no desempenho. E elas são avaliadas, administradas por um fisioterapeuta que observa o paciente enquanto este desempenha uma atividade. Também, algumas vezes, os testes de comprometimento são às vezes denominados de medidas de desempenho. E temos alguns testes. Então, temos aqui, para citar, o teste de marcha em 6 minutos, o exame do desempenho físico e mobilidade, o teste do alcance funcional, o teste levanta-se e ande, o teste levanta-se e ande com tempo cronometrado e a bateria de desempenho físico. Vamos falar um pouquinho sobre o teste de marcha em 6 minutos. Então, nesse teste, o objetivo é avaliar a aptidão física em indivíduos com pouco condicionados fisicamente que não realizam, por motivos variados, o teste ergométrico. Certo?
Então, é uma forma prática, de baixo custo, de avaliar a capacidade física em indivíduos com limitação funcional e que ganhou grande importância, é muito utilizado na prática clínica quanto em pesquisa nos últimos anos. Os objetivos é avaliar a capacidade aeróbica para a prática de esportes e outras atividades, também avaliar o estado funcional do sistema cardiovascular e ou respiratório na saúde e na doença, avaliar programas de prevenção, terapêuticos de reabilitação e predizer morbidade e mortalidade em candidatos a transplantes. Para a realização do teste de marcha em 6 minutos, são necessários os seguintes equipamentos: cronômetro, trena, oxímetro de pulso, monitor de frequência cardíaca, esfigmomanômetro, estetoscópio e balança. Já falamos sobre os dados vitais, então neste teste de marcha em 6 minutos, nós devemos registrar, anotar a pressão arterial sistêmica, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, nível de dispneia, escala de Borg, a saturação de oxigênio antes, durante e depois do teste. Então, pede-se ao paciente que caminhe de um extremo ao outro da pista com a maior velocidade possível durante 6 minutos e pode-se realizar 2 testes com um intervalo de no mínimo 15 minutos. Então, o paciente, ele deve ser orientado a interromper o teste caso sinta sintomas como dores em membros inferiores, taquicardia ou qualquer outro sintoma de desconforto. Caso ocorra dessaturação para níveis abaixo de 88% ou atingir 90% da frequência cardíaca máxima, o teste deve ser interrompido. Então, aqui a ilustração da escala de Borg, tá? Onde 0 é extremamente fácil e 10 é extremamente difícil. E para a realização do protocolo, o primeiro passo, então, é com o paciente sentado verificar os seguintes parâmetros: saturação de oxigênio, pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória. Então, registre tudo. Segundo passo, o paciente deve ser posicionado no início da pista e seguir com as orientações. Então, o paciente deverá caminhar o mais rápido que conseguir, entretanto, não deverá superestimar sua capacidade física. O terapeuta irá permanecer ao lado do paciente durante todo o teste e irá acompanhar a velocidade do paciente e não ao contrário. O paciente irá permanecer durante todo o teste com um oxímetro de pulso. Após o esclarecimento das dúvidas, no terceiro passo, após o esclarecimento das dúvidas, o teste pode começar. É importante que um segundo terapeuta participe da execução do teste. E este segundo fisioterapeuta ficará responsável pela cronometragem do tempo de execução do teste, pela anotação da distância que está sendo percorrida e dos parâmetros que devem ser coletados no terceiro minuto do teste, ou seja, a saturação de oxigênio e frequência cardíaca. No quarto passo, ao final de 6 minutos, o terapeuta que está cronometrando o teste deverá dar um sinal para a sua interrupção. Imediatamente após a interrupção do teste, deverão ser mensurados os seguintes parâmetros: pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, frequência respiratória e escala de Borg. Então, caso o paciente relate muito cansaço ou apresente sinais e sintomas, o teste deverá ser interrompido. Caso seja possível, o teste poderá continuar, entretanto, durante a interrupção e o tempo continuar a ser cronometrado. Então, os parâmetros verificados durante todo o teste devem ser anotados, assim como a distância percorrida em metros. Em seguida, nós mostraremos as fórmulas, para ter uma estimativa da distância ideal de cada paciente e o limite inferior de normalidade. Então, aqui o registro da pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, frequência respiratória, escala de Borg, no momento inicial, em 3 minutos e em 6 minutos. Daqui a identificação do paciente, a distância percorrida, a distância predita. Aqui a fórmula para ter o limite de normalidade para os homens e para as mulheres. Existe aqui uma diferença entre homens e mulheres aqui, enquanto que aqui é colocada em idades, aqui é em peso. Aqui também, quanto é peso, aqui é em idade. Tá? Então, coloca esses valores aqui para se calcular o limite de normalidade. Outro teste é o teste funcional
Outro teste de avaliação funcional é o teste funcional de mobilidade, que é o Time Up to Go. Nesse teste, o paciente é solicitado a levantar-se de uma cadeira, a altura de assento de 45 centímetros, de braço a 65. Então, se levanta da cadeira, deambula por 3 metros, retorna, senta novamente. Sendo que esse tempo desprendido na realização dessa tarefa é cronometrado. Então, nesse teste é avaliado o equilíbrio sentado, as transferências de sentado para a posição de pé, estabilidade na deambulação e mudanças no curso da marcha, sem utilizar estratégias compensatórias. Certo? Em indivíduos independentes sem alterações no equilíbrio, eles conseguem realizar o teste em 10 segundos ou menos. Com independência em transferências básicas, gastam em torno de 20 segundos ou menos. Em indivíduos que necessitam de mais de 30 segundos para realizar o teste são dependentes em muitas atividades de vida diária e não mobilidade, apresentando riscos aumentados de cair. Tá? Outra avaliação funcional é o índice de Bartle, que mede o grau de assistência que o indivíduo necessita em 10 itens de mobilidade e avidez de cuidados pessoais. Esses níveis de medição do índice de Bartle são limitados à independência completa, necessitando de assistência. Esse teste ele é amplamente usado para monitorar as mudanças funcionais em indivíduos em regime de internação, particularmente para previsões sobre resultados funcionais associados com a VE. É um instrumento também amplamente utilizado no mundo, ele é validado no Brasil. Vocês podem, todos esses testes, como Time to Go, os testes de 6 minutos de Bartle, são encontrados na internet, na BIREM, e são testes que são validados. Então, esse também, o índice de Bartle, é um instrumento amplamente usado no mundo para avaliação da independência funcional e mobilidade. E um estudo de revisão sobre instrumentos de avaliação do estado funcional do idoso foi realizado em 2004 e identificou como esse índice um dos instrumentos mais utilizados para avaliar as atividades da vida diária em pacientes idosos. Né? Outro índice é o índice de Getz, né, de atividades da vida diária. Este teste ele enfoca o desempenho do paciente e o grau de assistência necessário em 6 categorias de avidez básicas: banhar-se, vestir-se, toalete, fazer transferências, ser continente e alimentar-se. Também, usando a observação direta, assim como um relatório do próprio paciente durante o período de 2 semanas, o examinador confere um ponto a cada atividade realizada sem ajuda humana. E a principal desvantagem desse índice é que ele não inclui o item deambulação. Tá? Então, é um ponto fraco desse teste. Comparando o índice de Bartle com o índice de Getz, o índice de Bartle, ele cita todas essas questões relacionadas à mobilidade, transferências, deambulação, rampas e escadas. Dentro das avidez, ele faz citações sobre banhar-se, arrumar-se, vestir-se, alimentar-se, higiene íntima. E quando o índice de Getz, ele não faz nenhuma categoria, não coloca nenhuma categoria relacionada à deambulação, rampas e escadas, AVD de arrumar-se, né? Então, são essas aqui as diferenças entre um e outro. Outro índice também interessante é a medida de independência funcional, né? Ou seja, o Functional Independence Measure. Ele é um teste de medição que avalia a função física, psicológica e social com 18 itens. Tá? É um teste muito interessante. Ele usa o nível de assistência de um indivíduo que necessita para graduar o estado funcional desde a independência, né? Ele classifica desde a independência total até a assistência total. Ou seja, nesse teste, uma pessoa pode ser considerada independente usando um dispositivo de assistência, mas isso é registrado separadamente da independência completa. Então, esse teste também avalia de forma quantitativa a carga de cuidados demandada por uma pessoa para a realização de uma série de tarefas motoras e cognitivas de vida diária. E entre as atividades avaliadas nesse teste estão os autocuidados, transferências, locomoção, controle sectoriano, comunicação e cognição social, que inclui memória, interação social e resolução de problemas. Agora vamos falar aqui de algumas terminologias usadas na avaliação funcional e nos comprometimentos. São terminologias que devemos ter em mente, até porque às vezes a gente se depara com elas em questões de prova, de concurso.
né? E mesmo no linguajar, quando você vai colocar algum dado, fazer algum registro em prontuário, então é importante nós termos em mente, sabermos utilizar essas terminologias. Então, o paciente independente é aquele que é capaz de desempenhar de forma segura e consistente a habilidade sem nenhuma pessoa presente. A dificuldade na realização de alguma tarefa sugere que essa determinada atividade ela impõe uma carga extra ao paciente, seja qual for o seu nível de dependência. Tá? Então, quando o paciente realiza uma certa tarefa, um AVD com uma certa dificuldade, então sugere isso. A supervisão está relacionado quando o paciente precisa de alguém ao seu alcance como precaução. Nesse caso, esse paciente apresenta baixa probabilidade de ter um problema e precisar de assistência. A proteção máxima é aquela que a pessoa está assistindo o paciente e é posicionada como se fosse ajudá-lo com as mãos levantadas, mas sem tocá-lo. Né? É dedicada uma atenção completa no paciente e existe uma probabilidade razoável do paciente precisar de assistência. Na assistência de contato, o fisioterapeuta é posicionado próximo ao paciente, com as mãos sobre o corpo dele, mas sem prestar assistência. Existe uma grande probabilidade de o paciente requisitar assistência. Na assistência mínima, o paciente é capaz de completar a maior parte da atividade sem assistência. A assistência moderada, o paciente é capaz de completar parte da atividade sem assistência. E assistência máxima, o paciente é incapaz de ajudar em qualquer parte da atividade. Então, pessoal, na aula utilizei essas referências aqui para falar um pouco sobre esse assunto, citar esses testes, tá? E agradeço a atenção de todos. Espero que tenha sido interessante o tema, tá? E até a próxima. Obrigada.